a Deus, né? Porque a palavra diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, amém? Te convido a abrir a palavra do Senhor, segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Ok, Márcio? Glória a Deus. É isso aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Diga amém? Estão procurando ainda. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, todo mundo achou. A palavra do Senhor diz assim, subtítulo é A Lealdade de Davi. Vamos falar assim, a lealdade de Jesus. Versículo de número 1 diz assim, ó, disse Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei, tu és Ziba? Respondeu ele, teu servo. Prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Você consegue uma pausazinha aqui entender como que é a nossa natureza? Existem pessoas que recebem a benevolência de Deus, existem pessoas que vão andar contigo, mas preste bem a pergunta que Davi fez a este homem. Eu vou ler de novo o versículo 3. Prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Pronto. Ele perguntou isso, mas a natureza do ser humano, ela tem que botar vamos dizer assim, um parágrafo? Contar alguma coisa? Não, né? Como é que é isso? Tem. Infelizmente, né, é assim. Tem sim. Alguém sempre vai falar tem, mas a natureza humana, ela sempre vai querer apontar a tua deficiência, a minha deficiência. O rei não perguntou nada se tinha alguém para ele usar de benevolência. E ele diz, há sim um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Versículo de número 4. Perguntou-lhe o rei, onde está? Respondeu Ziba ao rei, está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse Davi, Mefibosete. Respondeu ele, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Por mais que alguém sempre queira apontar os teus defeitos, por mais que alguém queira sempre apontar as suas deficiências, se você tem um coração firmado na aliança de Deus contigo, sempre vai ter um lugar para você à mesa do rei. E sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência, que é o teu servo, para teres olhado para ele, para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba
servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Tu cultivarás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerás sempre à mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Os irmãos podem se sentar. É uma história conhecida, é uma história que narra a vida de um jovem que passou por um processo difícil, alguém que tinha uma promessa, vamos dizer assim, que tinha dentro da sua linhagem real um direito futuro de se assentar ao trono, mas alguém que por uma ação, quando fora socorrido pela sua serva, quando a cidade havia sido invadida pelos filisteus, onde eles mataram o seu avô Saul e mataram o seu pai, o pai de Mefibosete, Jonatas. Aquela mulher que cuidou, a ama, vamos dizer assim, a babá, ela tentou fugir com ele, mas a história vai dizer que ele escorregou, caiu e ficou coxo dos dois pés. E aí a gente imagina tudo isso que este jovem passou, porque ele passou a ser uma pessoa que não tinha mais valor algum, vamos dizer assim, para a sociedade, para almejar qualquer coisa que ele tivesse sonhado. Mas a história vai dizer, lá no mesmo livro, no capítulo 4, acerca dessa história, quando ele tinha caído e se acidentado, mas a Bíblia diz que Jonatas, o seu pai, que era muito leal a Davi, que amava muito a Davi, havia firmado uma aliança com Davi para que Davi não deixasse que a sua descendência fosse exterminada. E é interessante porque isso nos remete a entender para conosco. Aliança que é tipificada aqui através deste ato, desse simbolismo da Santa Ceia. Uma aliança eterna, uma aliança que vai durar para toda a eternidade a partir da minha lealdade com Deus, da minha fidelidade com Deus, ainda que pecador, da sua fidelidade com Deus, de permanecer ativa a sua aliança com Deus. Agora imagina a história que este jovem passou, porque depois que tudo isso acontece, da vida dele, ele é levado para uma cidade ou um lugarejo que todos nós conhecemos, já ouvimos muito a história, às vezes a gente até brinca uns com os outros aqui, um lugar conhecido como Lodebar. Esse menino chama Mefibosete, mesmo ele já tendo, assim, na sua história, sonhado com algo que ele tinha direito, o próprio nome dele já trazia, assim, um peso de maldição, porque Mefibosete diz que, segundo as pesquisas acerca de nomes, se você pesquisar, você vai ver que diz que este nome representa vergonha.
Então o nome dele já começa a dar origem ao que com a sua história. E agora ele é levado para uma cidade conhecida como Lodebar. Esse nome é um lugar que o seu nome significa lugar sem pasto, lugar de esquecimento, lugar de desolação. Tem várias referências. Lugar de desesperança, lugar de esquecimento. Você consegue imaginar uma pessoa nas condições desse jovem levado para um lugar, justamente como se alguém tivesse dizendo assim: olha, a tua vida acabou, a tua história acabou, então a única coisa que te resta agora é ser levado para um lugar de esquecimento. Porque as pessoas, quando pensam que a sua vida acabou, que a sua história acabou, o que vem ao nosso coração e à nossa mente? Agora eu vou ser esquecido por tudo, por todos. Mas eu quero te dizer, existe uma pessoa que nunca, jamais se esquecerá de você. As pessoas podem até querer te levar para um lugar de esquecimento, para um lugar de isolamento. E essa palavra isolamento é tudo que a gente tem mais ouvido hoje, né? E é também até vivido, de certa forma, essa questão de isolamento social, não é? Tem pessoas que estão por causa do isolamento, mas ainda assim, você que está ouvindo aqui, você que está em casa, ainda que você esteja passando por um período de... Talvez você que esteja nesse grupo de risco, que precisa cumprir esse isolamento à risca. Às vezes não está recebendo visita de ninguém, nem de parente, talvez até muito menos ligação. Quero te dizer, você não está isolado de Deus. Você não está isolado dos olhos daquele que tudo vê. Então presta bem atenção à história desse jovem. A história dessa pessoa vai para um lugar de esquecimento, um lugar de escassez, um lugar que ninguém queria nem passar perto. Segundo a história, era um lugar que era costume levarem todas as pessoas que eram, vamos dizer assim, inutilizadas socialmente, coxos, cegos, né, mudo, surdo, pessoas que, vamos dizer assim, na expectativa humana já não servia para nada. Pessoas que alguém olhava e falava, isso não serve mais para nada. Então, esse é o lugar que ele tem que ficar. Mas Deus, Ele sempre vai se lembrar de você. A palavra diz lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, 7, 8, naquela história de Noé, né, que Deus fala com Noé para fazer a arca, e aí vai falando, daqui a pouco fala assim, e Deus, Noé, sabe por quê? Ele nunca vai deixar de se lembrar de você. Talvez a tua história seja uma história mais ou menos assim. Mas preste bem atenção que este rapaz, ele passou, mas só que a história se lembrou dele. Deus se lembrou dele. A benevolência de Deus nos alcança onde nós estivermos. Preste bem atenção porque Davi do nada vai falar, olha, não existe alguém ainda da casa de Saul para que eu use de benevolência. Embora aqui haja um pano de fundo a respeito da história de Mefibosete, tudo aqui se refere a Mefibosete, né? Todo relato aqui é falando sobre ele, sobre a casa dele, sobre os acontecimentos. Mas o que a palavra de Deus quer falar nessa história de Mefibosete? Nada mais, nada menos do que o amor de Deus, do amor de Deus, da benevolência de Deus, das misericórdias do Senhor. Tudo bem que foi usado aqui a história dele, mas foi usado para quê? Justamente para falar da benevolência de Deus que nos alcança a todo tempo. Mas olha só como que é desafiador, porque alguém vai se apresentar e vai falar para o rei, existe sim uma pessoa, existe sim Mefibosete. Mas como foi dito aqui, às vezes nós enfrentamos e passamos por situações como esta, que as pessoas vão até, de alguma forma, dar um passo com a intenção de te ajudar, mas preste bem atenção que a declaração deste servo aqui, conhecida como Ziba, já manifesta um interesse dele. Eu quero te dizer uma coisa,
mantenha-se firme no propósito de Deus. Busque em Deus ser uma pessoa amável, uma pessoa dada ao reino de Deus, uma pessoa ativa, a fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade de Deus é lidar com pessoas, é amar o próximo como a ti mesmo. É muitas das vezes você negar a ti mesmo em prol de outros, mas também busque sempre direção de Deus. A despeito de que nós devemos amar o próximo e lutar pelas pessoas que estão perdidas lá fora, é importante saber também que nós temos um adversário que maquina o mal e trabalha o tempo todo. E eu sempre digo isso. Nós seremos provados, muitas das vezes, pela ação do inimigo através de pessoas. Infelizmente, a gente precisa dizer dessa forma porque é a realidade. Existem pessoas que às vezes vão até caminhar contigo, vão fazer até declarações que representam algo como se estivesse te ajudando. Mas também existem pessoas que em muitas situações estão usando um artifício para tentar, vamos dizer claramente, puxar o teu tapete, com interesses escusos. Tem pessoas que, presta bem atenção, você vai ver a história aqui. Ziba, ele faz uma declaração, ele aponta a deficiência, ele já está falando mais ou menos para o rei, ele já está de maneira, vamos dizer assim, subliminar, dando uma declaração do interesse dele. Ele fala que tem, mas já começa a apontar a deficiência. E a Bíblia vai dizer que Ziba, ele recebe também da benevolência do rei através da vida de Mefibosete, porque a palavra diz que ele tinha o quê? 15 filhos, e me parece que 10, 20 servos. Então, olha só que todos os agregados vão também usufruir da benevolência do rei através da vida de Mefibosete. Só que o rei vai falar, olha, tudo quanto era de Saul, eu estarei restituindo a ele. Fala com Ziba, mas tu e toda a tua casa, teus filhos, teus servos, vocês vão cultivar, vocês vão trabalhar para que ele tenha sempre. Mas eles também estariam desfrutando. Agora preste bem atenção. Meu Deus, existe um lugar à mesa para cada um de nós. Mas esteja sempre atento, porque o adversário, ele muitas das vezes ele quer, sabe o quê? Tomar o teu lugar. Ele é o pai da mentira. E tudo aquilo que ele perdeu, que ele deixou de ganhar, ele vai trabalhar para que você também não receba essa herança. Nós sabemos que Satanás, ele foi precipitado dos céus, foi jogado de cima a baixo, porque ele quis usurpar o quê? O trono de Deus. Se ele quis usurpar o trono de Deus, você acha que ele não vai querer usurpar tudo que é seu, sua vida, todos os benefícios que Deus tem para você? Esse homem, esse jovem vive essa história de dificuldade, de desprezo, de isolamento, e agora alguém se apresenta como alguém que estivesse fazendo um ato de boa ação, mas recebe uma ordem do rei, vai lá, vai cuidar dele, ele vai passar a partir de então, se assentar à mesa, terá direito de comer à mesa todos os dias. E a Bíblia diz que esse cativeiro, vamos falar assim, igual o de Jó, né, que ele mudou. Alguém que estava numa cidade de esquecimento, numa cidade de isolamento, numa cidade de sofrimento, ele agora sai de Lodebar para vir para a cidade de Jerusalém, uma cidade de promessa, de alimento, uma cidade de prosperidade, porque é isso que nós estamos vendo aqui. O rei está falando, ele agora vai habitar em Jerusalém, e vai falar, aqui ele vai comer à mesa, aqui será restituído todas as suas posses, ele vai ser tratado como filho, uma cidade dos filhos de Deus. E a história vai se desenrolar. E ele vai acreditar naquela pessoa que apresentou ele para o rei, que usou como se tivesse intenção de fazer um bem, mas já uma coisa.
A Bíblia diz que o rei então coloca esse Ziba para estar cuidando dele ali, para estar cultivando a terra, para estar ajudando na restauração de todas as coisas, né? E está também usufruindo. E ele, é claro, confiando nele, mas a história vai dizer que certa feita, uma época, se levanta um conflito interno dentro da família do rei Davi. Vocês conhecem a história de Absalão, o filho dele, que se levantou querendo usurpar o trono de Davi. E ele começou a montar um exército muito grande. Davi se descuidou, ele ficava ali nas portas do palácio o tempo todo mundo que via para ter com o rei, ele tomava a frente, não deixava ir o rei, falava que o rei não estava julgando bem a causa, e a Bíblia vai dizer que ele começou a ganhar o coração dessas pessoas e formar um grande exército, até o ponto de que ele se achou fortalecido e falou: agora nós vamos invadir, né, a cidade de Davi, nós vamos matar o rei e eu vou ao trono. E aí Davi tem que fugir às pressas, ele recebe conselho, ele sentiu que o momento não dava para enfrentar o exército de Absalão, e ele parte em retirada com aqueles que ainda estavam fiéis ali com ele, deixa uma pessoa, vamos dizer assim, de olheiro e sai. E aí eu te convido a abrir a palavra do Senhor no mesmo livro, mas no capítulo de número 16. No capítulo de número 16, olha só. Diz assim: tendo Davi passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com o rei, com um par de jumentos albordados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, e 100 frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou, pois, o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Perguntou ainda o rei: e onde está o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Você consegue já perceber a intenção deste homem? Quando Davi está fugindo, ele teve que sair às pressas, então quem pôde ir com ele foi. Quem não pôde, ficou para trás. Agora ele vem maquinar algo com o rei, e o rei pergunta: e Mefibosete? Porque Mefibosete era responsabilidade de Ziba. Não foi a ordem que o rei deu? Que Ziba deveria cuidar de Mefibosete o tempo todo, dar toda a assistência. Então ele vai perguntar a ele: cadê ele? Ele vai maquinar o mal, ele vai falar uma mentira. Ele vai dizer: ó, Mefibosete não quis vir, ele ficou. Porque ele entendeu este sinal como se Deus estivesse restaurando, restituindo a ele, que era do pai dele. Agora vamos para o 19, e nós já vamos encerrar. Não vamos ficar a partir do versículo de número 24. Capítulo 19, 24 diz assim, olha. Aqui é uma história que está narrando, eu quero já estar clareando para vocês. O que acontece? Davi teve que sair. Ele saiu também no intuito de evitar o confronto contra Absalão, querendo preservar também, porque era filho dele.
Muitas pessoas botando pressão para Davi enfrentar e matar, e ele evitando, embora ele tivesse também fragilizado com o seu exército, mas ele também tinha no seu coração evitar esse confronto, mas só que chegou um ponto que não teve jeito. Você conhece a história, que Absalão se aproximou, então houve um confronto, e ele teve que sair às pressas, e a Bíblia diz que ele tinha um cabelo grande, ele ficou preso pela cabeleira, né? E Joabe lá com os comandantes lá do seu exército foram lá e executaram Absalão, e aí Davi agora está retornando. E aí aqui a partir do versículo 24 diz, olha, também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que o rei voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, ou seja, o rei lhe perguntou, por que não foste comigo, Mefibosete? E ele respondeu ele, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. Ele está falando de Ziba. O meu servo me enganou, porque teu servo dizia, albordarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faz pois o que bem te parecer, pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, e que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Percebeu? O que aconteceu aqui? Eles tiveram que sair às pressas. Mefibosete era coxo. Então ele pediu o que? A Ziba para abordar um jumento, que ele ia também. A Ziba falou, fica aí que eu vou ali. E o que ele fez? Ele abordou ali a cavalaria, o jumento, e foi embora e deixou ele para trás. Chegou lá, é o que ele falou aqui, ele me acusou falsamente. Ou seja, ele inventou uma mentira, rei. Eu não quis ficar em Jerusalém, não. Eu pedi ele para preparar minha montaria, que eu ia seguir ao rei. Mas ele tinha interesses escusos. Mas sabe o que a história vai dizer? À frente, que o rei vai restituir novamente a Mefibosete os seus direitos. Sabe o que a gente aprende, meu querido? Por mais que você seja realmente alguém deficiente diante de Deus, por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha errado, por mais que pessoas também tenham conspirado contra a tua vida, é o que foi dito no início aqui. Se o teu coração é um coração de servo, que mantém acesa a chama diante de Deus, que mantém firmada a tua aliança com Deus, eu quero te dizer, a vida ela é uma vida de idas e vindas, é uma vida como uma roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, mas se você tem no seu coração a força e o desejo de manter íntegra a tua aliança com Deus, a tua fidelidade com Deus, por mais que as situações possa ter parecido conspirar contra a tua vida, vai existir um momento que tudo será esclarecido perante ao Senhor, e eu quero te dizer, você terá será novamente restituído à sua vida o direito de se assentar à mesa do rei, celebrar com ele, se alimentar com ele, usufruir das benesses de Deus, usufruir da fidelidade de Deus, usufruir da benevolência de Deus. Sabe por quê? Porque o pai da mentira jamais vai prosperar contra um coração íntegro, fiel, contrito e quebrantado. Por mais que o pai da mentira conspire contra você, que arme ciladas, que faça lá os seus movimentos, eu quero te dizer uma coisa, vai chegar o momento que tudo vai se tornar às claras. Se o teu coração é fiel, preste bem atenção no que eu estou falando de fidelidade.
Eu não estou falando que você não pode errar, que você não pode falhar. Nós somos falhos, falíveis, fadados a errar. Mas eu quero saber o seguinte: ainda que você erre trocentas vezes, o que sente o seu coração quando você acaba errando? Quando Deus olha para o teu coração, Ele fala: ei, ele errou por descuido ou foi iniquidade? Sabe por quê? Por mais que você tenha vivido altos e baixos na vida, a palavra de Deus diz que há um lugar à mesa para você. A palavra de Deus diz que você vai se assentar à mesa com o Senhor e vai comer como alguém que é filho. Existem situações que vão conspirar. Existem situações que vão sair do teu controle. Existem situações que você, de primeira mão, não vai conseguir reverter. Talvez devido à sua deficiência, à minha deficiência, em alguma área, porque você é pecador, porque você é falho. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está atento a todas as coisas. Ele olha para o teu coração e Ele enxerga algo. E aí, qual é a convicção que você tem daquilo que Deus enxerga no seu coração? Pecador, mas arrependido? Glória a Deus. Amém, queridos? Então eu quero te convidar a abrir o seu coração. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos participar da mesa do Senhor. Talvez você hoje esteja vivendo momentos difíceis. Talvez você hoje esteja vivendo uma situação como se você estivesse até olhando para essa história aqui falando: parece muito com o que eu estou vivendo. Estou sendo esquecido pelas pessoas. O Ministério de Louvor pode vir começar a tomar lugar. Já vamos ceiar. Qual é a luta que você tem vivido nos últimos dias? Vamos esquecer essa questão de pandemia, ainda que também seja até em virtude disso. Quem é que falou que você não pode? Quem é que falou que você não tem direito? Às vezes Deus vai te levantar para ser instrumento para levantar uma outra pessoa. Talvez Deus te pergunte assim: olha, no trabalho que você tem vivido, no seu ministério, existe alguém que possa tocar no Ministério de Louvor? Existe alguém que possa cantar? Existe alguém que possa participar no Ministério de Oração? Existe alguém que você possa chamar para participar do Ministério de Discipulado? Talvez alguém vai até falar: existe o fulano de tal, mas sempre com este adendo: mas tem um defeito, que na maioria das vezes acontece assim. Ah, o fulano está lá, mas tem esse defeito. Ah, o fulano está ali, mas tem esse defeito. Sabe por quê? Muitas das vezes a nossa natureza sempre leva a algo a mais daquilo que Deus não perguntou. Em muitas situações, nós, ao invés de sermos instrumento da parte de Deus para edificar a vida das pessoas, em situações nós descuidamos e nós queremos apresentar as pessoas, mas também queremos apresentar as deficiências. Deus não tem perguntado isso para mim e para você, meu querido. Deus não está te chamando para ficar apontando as deficiências de ninguém, porque isso todos nós temos. A Bíblia fala que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Isso compete a Deus trabalhar em mim e você. Sabe o que a gente faz? A gente pega o peixe. Jesus falou que nós somos pescadores de almas. Nós pegamos o peixe, deixa que o Espírito Santo de Deus limpe. Esse papel é para Ele, não é verdade? Deixa por conta dele. Seja um instrumento de resgate. Seja um instrumento nas mãos de Deus para resgatar as pessoas que talvez estejam em lugares como Lodebar, esquecido, não sei, esquecido talvez pela sociedade, né? Esquecido às vezes até mesmo pela igreja, esquecido às vezes pela família, mas você vai ser alguém que vai ser levantado como um instrumento na parte de Deus para ir em busca dessas pessoas, ir em busca dessas pessoas e trazer até o Senhor,
trazer através do discipulado, através de uma ministração, e deixa que Deus trata, deixa que Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos agentes, somos apenas embaixadores do Rei. Então, às vezes, nós precisamos falar para nós mesmos, coisa que a gente às vezes sempre brinca, né? Sai de Lodebar. Em nome de Jesus, saia de Lodebar. Você não foi feito para ficar neste lugar. Você não foi feito para ficar esquecido. Você não foi feito para ficar isolado. Você não foi feito para ficar numa terra que não prospera, numa terra que não dá fruto, numa terra de esquecimento. Você não foi feito para ficar no lixão. Você foi feito para ficar e morar em Jerusalém, terra de promessa, terra de filho, terra de alimento, terra de lugar real. Em nome de Jesus, amém? Coloque sobre seus pés. A palavra de Deus diz que haverá sempre um lugar para você à mesa do Senhor. Volto a dizer, talvez você tenha errado, talvez você tenha falhado, e talvez também pessoas ou situações usaram de situação para te desanimar, para te apontar, para te desqualificar, para falar que você não pode, que você não merece, que você não tem direito, para te colocar no lugar onde você vai ser esquecido. Eu quero te dizer uma coisa: entregue diante de Deus, coloque no altar do Senhor a tua demanda, coloca diante de Deus aquilo que tem te, vamos dizer assim, te assolado, te desanimado, te entristecido. Coloque no altar de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ei, e encontrarei para as vossas almas. É momento de participar da mesa do Senhor, não fique de fora. Você é filho do Rei. Você tem linhagem real. A sua descendência tem um lugar na mesa do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar.